Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda jornada acadêmica nacional em saúde coletiva. Eu sou Salatiel Carneiro e vou falar com vocês sobre o profissional de educação física na atenção primária, abordando os desafios e as oportunidades. Bom, antes de mais nada, gostaria de me apresentar. Eu sou licenciado em pedagogia, sou bacharel e licenciado em educação física e atualmente eu sou acadêmico de nutrição. Além disso, eu sou especialista em metodologia da preparação física personalizada, em fisiologia do exercício, em musculação e condicionamento físico e em qualidade de vida e saúde. Também sou membro da Academia Brasileira de Personal Trainer e da Associação Nacional de Personal Trainer. Antes de iniciar o conteúdo de fato, eu gostaria de mostrar para vocês o que é a atenção primária. Então vamos lá. A atenção primária, ela é a porta de entrada, né, aos serviços de saúde. É por meio dela que o cidadão tem o primeiro contato com os níveis de saúde. E aí, caso haja necessidade, ele vai ser encaminhado para níveis mais complexos. A atenção primária, ela é também o principal contato do cidadão com o Sistema Único de Saúde. E ela atende a pessoa dentro de um contexto mais familiar, de um contexto comunitário. E quando bem articulada, ela resolve até 80% dos problemas de saúde. Já que se trabalha dentro de uma comunidade, cuidando para que aquela comunidade não tenha agravos de doença. E aí acaba fortalecendo a prevenção e os cuidados em saúde. Então, a atenção primária, ela é o primeiro nível de atenção em saúde. E ela vai se caracterizar por um conjunto ali de ações que podem funcionar em um âmbito individual ou em um âmbito coletivo, ou juntando ambos. E aí ele vai abranger a promoção e a proteção da saúde, prevenir os agravos, diagnosticar doenças, buscar um tratamento, a reabilitação, tentar reduzir os danos que possam ser causados e fazer com que aquela determinada população consiga manter a saúde, desenvolvendo-a de uma forma mais integral. E aí, isso é bom de modo geral para toda uma coletividade, porque uma sociedade sadia vive muito melhor. E aí, para a gente entender de uma forma mais didática o que vem a ser de fato a atenção primária, eu vou passar um videozinho para vocês e aí depois a gente volta para conversar. Paula. Ela está sentindo fortes dores de cabeça e precisa ir ao hospital. Ela está bem ali, esperando na fila da triagem. Esse é o primeiro passo para que ela consiga uma consulta com o médico de plantão. Esse é o Dr. Bernardo, cirurgião geral do hospital. Ele fez alguns exames, passou uma medicação que aliviou os sintomas e a mandou para casa. 3 meses depois, e adivinha, as dores de Paula voltaram. Mais uma vez, ela vai até o hospital e passa por novos exames. O médico de plantão prescreve um medicamento e pede que Paula marque uma consulta com um neurologista. Na consulta, Paula é examinada e o médico a diagnostica com enxaqueca. Ele também passa recomendações para o tratamento e resolve o seu problema. Vamos contar quantas vezes a Paula precisou de intervenções médicas. Para solucionar seu problema, ela passou 2 vezes pelo pronto-socorro, fez exames desnecessários e visitou um especialista. Agora, vamos ver como o processo seria se a Paula contasse com a atenção primária à saúde. Essa é a Paula. Se lembra dela? Ela está sentindo fortes dores de cabeça. Ela visita o seu profissional de referência, que avalia seu caso, levando em consideração todo o seu histórico médico. Depois de analisar as informações, ele decide encaminhá-la para um neurologista. Na consulta, o especialista a diagnostica com enxaqueca e passa recomendações para tratar o problema. E pronto! 2 médicos foram visitados num curto período de tempo e ela recebeu o cuidado que precisava.
Consegue ver a diferença? Quando você é atendido por alguém que já conhece seu histórico, o processo é bem mais ágil. Por meio da atenção primária, você resolve seu problema de forma mais rápida. Bom, deu para perceber aí a importância da atenção primária, porque se a nossa personagem tivesse desde o início, sido atendido por uma equipe que compreendesse a sua totalidade e entendesse que fazer com que ela voltasse para casa, retornasse mais uma vez, geraria gastos. E aí isso podia agravar ainda mais a saúde dela. Então, a atenção primária agiu justamente dessa forma. Foi a porta de entrada e aí diretamente encaminhou ela para um serviço mais especializado. Então, recapitulando, o que é a atenção primária? Ela é a porta de entrada para o SUS e vai promover um cuidado multiprofissional. A gente viu ali um médico, clínico geral, que encaminhou para um neurologista, que é alguém mais especializado na área em que a nossa personagem necessitava. E aí ele possibilita a coordenação do cuidado e o atendimento de forma integral. Ele não vê o sujeito ali apenas pela sua doença, mas ele vê como um todo. O que será que está causando essa doença? O que será que pode ser feito? E aí, como eu já falei anteriormente, quando ela é bem organizada, é bem tratada, ela resolve até 80% dos casos de doença. E aí, ela faz com que haja uma aproximação das famílias com as unidades de saúde. Então, aí, dentro de uma equipe de saúde da família, que é a base da atenção primária, a gente vai ter o médico, o enfermeiro, o técnico em enfermagem, o agente comunitário de saúde, que é uma das pessoas ali que faz toda a articulação desse processo aí de atenção primária, levando a família até a unidade básica de saúde ou a estratégia de saúde da família. E aí, além desses profissionais que são base, a gente vai ter vários outros agentes que vão ser importantes, como, por exemplo, os agentes de endemia, os profissionais de saúde bucal, os profissionais de educação física, psicólogos, fisioterapeutas, outras pessoas que também vão ser importantes para evitar agravos de doença na população. E aí, qual é o papel desses profissionais de saúde na atenção primária? Bom, eles vão desenvolver um papel muito importante que, no caso do profissional de educação física, que é quem a gente veio conversar aqui hoje, ele vai promover a saúde por meio do exercício, né? E aí, não só o profissional de educação física, mas todos os outros profissionais, eles têm a capacidade de influenciar positivamente o comportamento das pessoas em relação ao exercício ou em relação à atividade física. E aí, as interações desses profissionais com a comunidade vão fazer com que a comunidade desenvolva o gosto pela atividade física. E aí, como é que eles podem fazer isso? Por meio do aconselhamento, do monitoramento, da promoção da saúde, por meio de uma rede de apoio, de acolhimento, por meio do encorajamento, sendo referência em saúde e também suporte às necessidades básicas de saúde. Mas quando a gente fala em profissional de educação física, a gente não costuma abrir os olhos para esse profissional dentro da atenção primária. A gente consegue imaginar o profissional de educação física muito mais dentro de um ambiente de estética. Mas, assim, eu trouxe aqui para vocês uma deliberação do CONFEF, né, que mostram 2 artigos muito importantes, que pegou todo mundo de surpresa à época, né, porque, como eu falei anteriormente, quando você pensa no profissional de educação física, você pensa no ambiente de exercício e você pensa nesse profissional de educação física no ambiente estético, em uma academia, por exemplo. Mas aí
a gente consegue, hoje em dia, tentar reconhecer o profissional de educação física como um profissional de saúde, e não mais como um profissional de estética, e não mais unicamente como um profissional da educação, como se via anteriormente. Olhando essa mandala aqui da atenção primária, a gente tem ali os serviços que a atenção primária oferece, né? Ela vai ser a porta de entrada e vai levar para vários outros serviços. Serviços de urgência e emergência, serviços de atenção especializada, avaliação, monitoramento, auditoria, atenção hospitalar e os cuidados paliativos quando necessários. E aí onde é que entra o profissional de educação física? Em agosto de 2020, o CONFEF definiu a atuação dos profissionais de educação física em contextos hospitalares. Até então, a gente via muito a figura do fisioterapeuta dentro de contextos hospitalares. E aí, essa resolução acabou pegando a gente um pouquinho de surpresa, porque muitos profissionais não estavam preparados para adentrar um ambiente hospitalar. E aí, lá no artigo 2, no artigo 2º, o CONFEF ele reconhece que o profissional de educação física ele possui formação para intervir em contextos hospitalares em nível de atenção primária, secundária e terciária, dentro daquela estrutura hierarquizada que a gente tem no Ministério da Saúde e no SUS. Só que aí isso veio como uma bomba, porque muitos profissionais de educação física não se enxergavam dentro desse ambiente hospitalar. E aí correu-se para uma formação. Muitas faculdades tiveram que reestruturar os seus currículos, muitos profissionais tiveram que procurar suporte em cursos de pós-graduação, em cursos de extensão, para tentar se adequar a essa nova realidade, que era uma nova realidade para o mercado da educação física. E aí a gente sabendo que no Brasil 15% do total dessas internações agravadas por doenças crônicas não transmissíveis, pela obesidade, ela é atribuída ao sedentarismo, à falta de exercícios físicos. E aí, nessa perspectiva, sabendo que o profissional de educação física não se achava capaz de adentrar ao ambiente da saúde de modo significativo, o governo federal ele lança o programa de incentivo de atividade física. E aí ele visa a contratação de profissionais de educação física para trabalhar no SUS e também começa a formar esses profissionais de educação física. Porque até então, nós não tínhamos base suficiente para entender a complexidade dos sistemas de saúde, do SUS. Nós não tínhamos essa base. Nós conhecíamos o SUS de maneira muito superficial. E a partir dali a gente iria fazer parte de todo o sistema do SUS. Então precisávamos conhecer esse sistema. E aí criaram-se manuais que foram importantíssimos para fomentar esta formação, né? O manual de condutas em atenção primária à saúde, o núcleo de apoio à saúde da família, o manual de promoção da atividade física, a promoção de uma alimentação adequada e saudável e da atividade física e das práticas corporais. Então, a partir dali não se falava mais apenas em exercício, mas falava-se em atividades físicas e em práticas corporais. E aí, o profissional de educação física, a partir dali, ele já começa a vislumbrar a área da saúde de forma mais efetiva. E aí nós temos o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, que acaba sendo um instrumento importante nessa disseminação da ideia de atividade física como forma de prevenção de doenças, sobretudo de doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, hipertensão e por aí vai. E aí, só para deixar claro o que é cada uma dessas coisas, a atividade física ela é um comportamento que envolve movimentos voluntários do corpo com o gasto de energia. E aí,
essa atividade física, ela pode ser qualquer coisa que você faça no seu dia a dia. Pode ser uma caminhada para o supermercado, para a escola, para a faculdade, pode ser varrer a casa, pode ser qualquer coisa que gaste energia. Já o exercício físico, ele vai ser algo planejado, estruturado e com uma finalidade, que geralmente é a finalidade de manter ou melhorar as capacidades físicas. E aí, digamos que quando tem alguém fazendo musculação, quando tem alguém praticando uma atividade física ao ar livre, um exercício físico ao ar livre, como é o caso do funcional, sob a orientação de um profissional de educação física, a partir dali a gente já tem um exercício e não mais uma atividade física. E aí é importante destacar que a atividade física, ela está inserida no exercício, né? Todo exercício, ele vai ser uma atividade física, mas nem toda atividade física vai ser um exercício. E aí, o guia traz para a gente também as práticas corporais, que aí elas são manifestações da cultura corporal de um povo. E aí elas vão trazer carregadas de significado. Elas vão contemplar as vivências daquele povo, que pode ser de forma cultural, de forma lúdica, e aí elas vão ser também recreativas, esportivas, elas podem ser algo do cotidiano, algo que vai trazer uma mudança ou um significado para a vida daquelas pessoas que estão praticando aquelas práticas corporais. E aí a gente tem rodas, danças circulares e por aí vai. E aí, se pensarmos no papel da atividade física e do profissional de educação física, uma das principais oportunidades é beneficiar a população por meio do exercício físico. E aí, esses benefícios, eles podem ocorrer a curto ou a longo prazo. A curto prazo, o exercício físico, ele promove o divertimento, melhora o humor, ele melhora a disposição, a interação social, ele possibilita a uma comunidade a criação de vínculos sociais, vínculos de solidariedade, vínculos afetivos. Ele vai também promover o prazer, porque ele vai reduzir os sintomas de estresse, vai diminuir os níveis de ansiedade, vai buscar afastar a depressão, vai promover uma melhora da autoestima e da autoconfiança daquela pessoa. Por quê? Porque imagina que você não está bem consigo e com o seu corpo. E você começa a praticar um exercício ou uma atividade física. E você começa a ver mudanças na sua estrutura corporal. Você já melhora a sua mente. Então, o exercício ele vai te trazer bem-estar, autoestima e autoconfiança. Vai melhorar a qualidade do teu sono, vai te promover um relaxamento e reduzir o teu cansaço durante o dia. E você vai se sentir mais disposto para as atividades do dia a dia. A longo prazo, o exercício ele vai melhorar a tua aptidão física, o teu condicionamento físico, a tua capacidade cardiorrespiratória, a tua força muscular, a tua flexibilidade, agilidade, dinamismo. Ele vai te trazer N benefícios. E ele também vai prevenir e diminuir a mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis. Ele vai reduzir os níveis de hipertensão, reduzir os níveis de glicose sanguínea, reduzir a possibilidade de desenvolvimento de câncer. Ele vai melhorar o equilíbrio e a coordenação motora. E todos esses benefícios, eles vão fazer com que você também diminua o uso de medicamentos. Por quê? Praticando o exercício físico, a sua pressão, ela tende a baixar a níveis mais satisfatórios. Então, com o tempo, você não vai mais gastar dinheiro com medicamentos. Ele vai melhorar as tuas funções cognitivas, promovendo a melhora do teu bem-estar e da tua qualidade de vida. Então, se você era alguém depressivo, precisava tomar remédio, fazia algum tratamento, talvez você consiga, a partir do momento em que você verifica esses benefícios, talvez você já não precise mais gastar dinheiro com outras coisas.
e aí ele vai reduzir o risco de quedas e de lesões, sobretudo em idosos. Ele vai manter viva os aspectos da cultura local. Pense, eu moro na região norte. Então, a nossa cultura ela é muito enraizada no carimbó e no techno-melody. Então, a gente costuma trabalhar dentro de atividades físicas com essas duas coisas, né? Com essas duas culturas. Esses dois tipos de dança e de música. E isso acaba sendo também um resgate histórico para a população. Como eu já falei anteriormente, o exercício ele melhora a autoestima e a imagem corporal. Ele ajuda no controle do peso, diminui os riscos de obesidade, ele ajuda a reduzir os níveis de demência. Os níveis não, o risco de desenvolver demência. Ele melhora também o desempenho escolar do seu filho, o seu desempenho escolar. Ele pode melhorar a tua atenção no trabalho, a tua memória, o teu raciocínio lógico, ajuda no controle do estresse, da ansiedade e pode melhorar a tua imunidade, porque com um sistema cardiorrespiratório melhor, com um pouco mais de massa muscular, com todos esses benefícios que o exercício pode te trazer, dificilmente você vai estar mais debilitado e aberto à possibilidade de desenvolver doenças de uma forma mais grave. E aí, dentro da atenção primária, o profissional de educação física, por meio do exercício, ele pode ajudar a reduzir ou melhorar, né, com relação às doenças cardíacas e ao AVC. Livrar, reduzindo os níveis de glicose sanguínea para pacientes diabéticos, reduzindo as complicações de uma síndrome metabólica, reduzindo a possibilidade do desenvolvimento de alguns tipos de câncer, tratando a saúde mental e emocional da população, melhorando a saúde óssea e muscular, já que com o exercício a mineração óssea ela acontece de uma forma mais efetiva. E com o exercício também tem um aumento da secção transversa do músculo, ou seja, há uma quantidade maior de massa muscular sendo desenvolvida. E aí, além de tudo isso, ele ajuda no controle do peso e na redução do risco de obesidade. E aí, a atividade física, ela tem um papel importante na prevenção das doenças, como eu já falei. Nas doenças cardíacas e no AVC, ele vai ajudar a melhorar a saúde do coração e a circulação sanguínea. Um coração melhor bombeia sangue de uma forma menos desgastante, aumenta a força do coração, reduz os níveis do colesterol ruim, né, do LDL, e aumenta os níveis de HDL. E isso faz com que a pessoa tenha níveis de pressão arterial normalizados. Então, reduz o risco de hipertensão arterial. Com relação a diabetes do tipo 2 e a síndrome metabólica, a atividade física ela vai regular e pode até prevenir ou controlar essas condições. Por quê? Porque controlando o peso, aumentando a sensibilidade à insulina, consequentemente, vai haver uma melhora do coração, da saúde cardíaca. A atividade física ela vai ajudar a prevenir ou gerenciar problemas de saúde mental. Vai ajudar a reduzir os níveis de ansiedade, de depressão, de estresse. Vai melhorar o humor e a qualidade do sono daquele cidadão. Então, isso vai fazer com que esses benefícios sejam duradouros. Tudo isso por meio do exercício físico, da atividade física, com o auxílio de um profissional de educação física. O exercício ele também vai ajudar e ele é utilizado
tanto para prevenir o câncer, sobretudo câncer de mama e de colo, como também para possibilitar reduzir a perda muscular de pacientes que estão em tratamento e que precisam preservar a sua força e ter autonomia no seu dia a dia. Então, para essas pessoas, o exercício vai ser algo fundamental e importante. Ele vai regular e vai ajudar a prevenir a osteoporose e a artrite. E idosos, ele vai reduzir o risco de quedas. Por quê? Porque ele vai fortalecer a saúde óssea e vai melhorar a força muscular e a flexibilidade, possibilitando também autonomia para pessoas idosas. E com uma alimentação saudável, ele vai prevenir o ganho excessivo de peso e ajudar as pessoas a manter um peso mais saudável. Tudo isso por meio da atividade física e de uma nutrição adequada. E aí, o profissional de educação física, ele tem aqui 3 campos importantes. Ele tem o programa Saúde na Escola, ele tem a Academia de Saúde e tem os NASFs, que são os Núcleos de Atenção à Saúde da Família. Tudo isso faz parte da atenção primária. E aí, dentro das doutrinas e dos princípios organizativos do SUS, o papel do profissional de educação física ele vai ser muito mais importante nesses 3 ambientes. Não que ele não vá adentrar em outros lugares, porque como eu mostrei para vocês, o profissional de educação física, inclusive, ele pode estar dentro de hospitais. Mas ele vai estar dentro desses 3 ambientes, trabalhando a universalização, possibilitando que todo o cidadão tenha acesso à atividade física, a integralidade, fazendo com que todo cidadão tenha de forma integral resguardado o seu direito à saúde, e a equidade, fazendo com que o exercício físico, que é a ferramenta de trabalho do profissional de educação física, chegue a todos sem negligenciar ninguém. Então, essas esferas dentro do Sistema Único de Saúde, elas vão trabalhar de forma regional, se hierarquizando, né, com a ajuda da população, né, e tentando descentralizar e fazendo com que problemas de saúde mais graves não ocorram, ou caso ocorram, sejam encaminhados para ambientes mais específicos. Mas, de modo geral, o profissional de educação física vai trabalhar dentro desses 3 ambientes, tentando promover a saúde e prevenir doenças. E aí a gente tem alguns dados apresentados pela OMS, né, pela Organização Mundial da Saúde, em 2013, que ele mostra que 60% das mortes no planeta, elas ocorrem por meio de doenças crônicas não transmissíveis, que o sedentarismo ele é o 4º fator de risco de mortalidade mundial, que estima-se que 2,6 milhões de pessoas que vivem em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento morrem por ano de causas relacionadas ao sedentarismo. E aí a gente já viu que existem muitas o sedentarismo ele se relaciona com muitas doenças, e aí ele acaba sendo um dos fatores geradores dessas doenças, que anualmente mais de 70 mil mortes de pessoas com menos de 60 anos estão associadas a um padrão de vida sedentário. Estima-se ainda que o sedentarismo ele seja a principal causa de aproximadamente 21 a 25% dos cânceres de mama e de colo de intestino, e que 27% dos casos de diabetes e 30% dos casos de doenças cardíacas isquêmicas também estão associadas ao sedentarismo. Então, aí a gente consegue perceber a importância do profissional de educação física. E aí eu vou mostrar para vocês agora uma iniciativa que deu certo, né?
a gente tem aí uma demonstração clara dos benefícios da atividade física, do exercício físico, quando trabalhado de forma correta por um profissional de saúde, de educação física, com a população. Então vamos lá conferir. Mais importante que é a população, né? A gente sempre faz nossas atividades sempre pensando na população. Então, essa academia vem para abranger tanto o bairro do Bom Sucesso, como as áreas circunvizinhas também podem participar. Então, eu sou Maria José de Assis, pratico atividade física, moro aqui no bairro há mais de 10 anos. E gostei muito dessa academia aqui da saúde e vai ficar legal, né? Para a gente se exercitar. Estou aqui na Academia de Saúde Bom Sucesso, a terceira no município. Nós já temos polos no bairro Verdes Campos e na Perucaba. Essa é a terceira academia de saúde aqui de Arapiraca, certo? E ela vem para melhorar a qualidade de vida como um todo do mais importante, que é a população, né? A gente sempre faz nossas atividades sempre pensando na população. Então, Bom, a gente conseguiu verificar aí a importância da atividade física, a importância de se trabalhar bem, e aí a gente teve a figura do profissional de educação física, que trabalhou de uma forma muito coerente, muito correta, resguardando a saúde daquela população, e isso é importante em se tratando do Sistema Único de Saúde. E aí o profissional de educação física, quando ele vai trabalhar com a população, ele precisa pensar em níveis de esforço, tanto individual quanto coletivo. Então, ele precisa pensar que nível de esforço eu vou trabalhar com essa população. Eu vou trabalhar com um nível leve, ali com uma percepção subjetiva de esforço de 1 até 4. Eu vou trabalhar com uma forma mais moderada, onde eu vou ter um pouquinho mais do aumento dos batimentos cardíacos, um esforço ali próximo do 5, 6. Ou eu vou trabalhar de uma forma mais vigorosa, onde eu vou exigir um pouco mais ali da pessoa, do cidadão, em um esforço que chega de 7 a 8. E eu preciso dosar. Por quê? Porque eu estou trabalhando com pessoas diferentes e mesmo trabalhando em grupos, como é o caso do NASF, eu preciso entender que cada ser humano é individual e preciso trabalhar a individualidade biológica. Então, esse é um dos principais desafios do profissional de educação física. E aí, para isso, ele pode contar com a ajuda do Guia de Atividade Física para a População Brasileira, que ele vai trazer para a gente recomendações quanto à quantidade e à qualidade de exercícios de atividade física para crianças, adolescentes, adultos, idosos, gestantes e pessoas com deficiência física. De modo geral, para crianças e adolescentes, a recomendação é de 60 minutos de atividade aeróbia moderada ou intensa por dia. E aí é importante misturar ali exercícios de força, pelo menos 3 vezes por semana. Por quê? Porque ali nós temos crianças e adolescentes em fase de crescimento que precisam se desenvolver bem durante esse processo. Já para adultos, a recomendação do guia, que segue as recomendações da OMS, vai de 150 a 300 minutos de atividades moderadas ou de 75 a 150 minutos de atividades aeróbicas intensas por semana. E aí é importante também, pelo menos 2 vezes por semana, encaixar exercícios de força, como musculação, calistenia ou outras coisas. Para os idosos, a recomendação vai ser a mesma aqui para a população de modo geral. Só que para os idosos, além de trabalhar força, a gente precisa também pensar em exercícios de atividades que trabalhem o equilíbrio para gerar para esse idoso
um pouco mais de melhora na sua funcionalidade, né? Dar autonomia para esse idoso é algo importante e por meio do exercício físico a gente consegue isso. Pensar que o ser humano é alguém único, né? Alguém individual. Então, mesmo que eu esteja trabalhando em grupo, eu preciso pensar nos princípios do treinamento físico. E aí vem um outro desafio para o profissional de educação física. Trabalhar dentro de um grupo a individualidade biológica. Trabalhar dentro do grupo exercícios de especificidade. Trabalhar o princípio da continuidade, ou seja, eu preciso gerar uma continuidade, uma adaptação, eu preciso treinar partindo de um ponto X, chegando a um ponto Y. Então, eu preciso saber dosar muito bem o exercício, de modo geral. Preciso trabalhar bem o princípio da adaptação, ou seja, eu preciso fazer com que a minha população que pratica o exercício físico se adapte àquela realidade e gerar nele sobrecargas que façam com que ele avance e trabalhar de uma forma coerente volume e intensidade de treino. E aqui eu tenho 6 princípios, né, do treinamento físico. E tenho ali em cima um dos que eu considero o principal, que é o princípio da saúde, que diz que não adianta eu treinar todas essas especificidades, né? Trabalhar todos esses princípios físicos numa pessoa se eu não preservar a saúde dela. Então aí temos um outro desafio. Trabalhar a individualidade biológica, a especificidade, continuidade, adaptação, sobrecarga, volume e intensidade, gerar resultados no nosso cidadão, resguardando a saúde e preservando a saúde dele. Trabalhando as capacidades físicas como agilidade, flexibilidade, resistência, força, velocidade, equilíbrio, coordenação motora. E isso é importante ser trabalhado tanto lá desde a criança até o idoso, porque todos vão precisar ser autônomos. E o exercício ele vai possibilitar a autonomia, tanto para crianças quanto para idosos. E aí é importante que eu saiba, e aí vem um outro desafio também na vida do profissional de educação física, que é trabalhar dentro dos programas de atividade física e exercício, avaliações, testes e parâmetros de avaliação para prescrição. No mundo ideal, o profissional de educação física deveria ter uma balança digital, um estadiômetro, paquímetro, o plicômetro, uma trena antropométrica, uma bioimpedância. Ele deveria fazer testes neuromotores de força, de resistência, de potência, de flexibilidade, de equilíbrio. Mas no mundo real, nem sempre a gente vai contar dentro do SUS com tudo isso. Então, o profissional de educação física ele vai precisar se reinventar e vai precisar buscar instrumentos em parceria com a comunidade, em parceria com centros de saúde, com igrejas, com centros comunitários e tentar buscar soluções para isso, né? O que eu vou poder usar para minimamente avaliar a minha população? E aí a gente pode pensar no básico, que seria o quê? Uma anamnese. Eu preciso conhecer a minha população, quem são, o que fazem, com o que trabalham, sentem dores ou não, tomam medicamentos ou não, fizeram alguma cirurgia, têm algum problema de saúde, alguma dificuldade, qual é o objetivo deles, o que é que eles esperam de mim e do exercício, qual é o tempo disponível que eles têm para praticar esse exercício, e aí, a partir dali, eu consigo pensar alternativas para minimamente desenvolver um trabalho satisfatório dentro da comunidade.
E aí eu preciso também, eu posso, e é muito em conta, utilizar o Parquet, que é um questionário de prontidão de atividade física, né? E aí eu vou fazer perguntas simples, como seu médico já mencionou alguma vez que você possui algum problema? Você sente dor? Você sente desconforto? Você já perdeu o equilíbrio? E aí eu posso pensar por meio desse questionário, primeiro, indicar o acompanhamento médico, solicitar que a pessoa procure o médico para me resguardar e resguardar a saúde dessa pessoa, mas também pensar, bom, se ela já teve queda, talvez ela precise de exercícios de equilíbrio, de força, de resistência. E aí eu posso montar um emaranhado de soluções para enquadrar aquela população dentro de um exercício que seja benéfico para ela. E aí, se eu não tenho recursos, se me faltam recursos dentro do Sistema Único de Saúde, eu posso trabalhar com instrumentos validados cientificamente, como, por exemplo, o índice de relação cintura-quadril, tanto na mulher quanto no homem. E aí eu tenho tabelas de idades. E aí, dependendo do que eu tenho, eu posso dizer se aquela pessoa está com risco baixo, com risco alto, com risco moderado, com risco muito alto. E aí eu posso verificar de forma direta e plausível se aquela pessoa possui algum risco de por conta de que dentro na relação cintura-quadril, a gente tem ali uma proporção de distribuição de gordura entre a região da cintura e a região do quadril. Então, se eu tenho ali uma pessoa que tem muito, muito próximo de eu já sei que o risco é um risco muito elevado, que é uma concentração de gordura na região da cintura muito grande. E qual é o problema disso? É o problema de gordura visceral. Então, eu preciso trabalhar de forma mais precisa exercícios que vão me auxiliar nessa jornada. E aí eu posso fazer testes mais tranquilos para o idoso. Eu posso fazer um teste de levantar e sentar de uma cadeira, um teste para que ele tente andar de trás para frente, para que ele caminhe de um ponto a outro, de uma forma mais rápida ou de uma forma mais lenta, para que ele alcance alguma coisa. E aí, a partir daí, eu posso tentar classificar, né, os sinais físicos e o esforço que se percebe, tanto que eu percebo enquanto profissional de educação física, quanto que a pessoa se percebe fazendo aquele determinado esforço. E aí a gente precisa prestar atenção, né, que disseminar a atividade física também acaba sendo um obstáculo e aí também é um desafio na vida do profissional de educação física. Porque sem recursos, às vezes ele precisa improvisar, mas nem sempre improvisar é a melhor solução. A gente tem aqui 2 momentos importantes de prática de exercício físico, de atividade física, mas a gente percebe que, de um lado, a gente tem pessoas que conseguem minimamente praticar o exercício de uma forma tranquila, com espaço adequado, e do outro, a gente tem pessoas que têm dificuldade por conta da aglomeração, do pouco espaço, talvez por um ambiente muito grande, não se consiga entender as vozes de comando. Então, a gente percebe pessoas fazendo exercício para o lado, outras fazendo para o outro. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter para que o exercício ele realmente seja remédio e trate doenças, e não que oportunize o desenvolvimento de lesões e acabe fazendo com que aquela pessoa perca a saúde. Bom, como considerações finais,
A gente sabe que a atividade física ela é uma ferramenta estratégica e ela é importante na prevenção e na promoção da saúde na atenção primária. A gente sabe que praticar exercícios previne e auxilia o tratamento de doenças crônicas degenerativas, como a diabetes, as doenças cardiovasculares, a depressão, o câncer, a osteoporose, a hipertensão arterial e a obesidade. A gente sabe e a gente percebeu aqui hoje que o exercício físico ele é uma prática exitosa quando bem acompanhada por um profissional de educação física. E ele pode promover ali a interação dos participantes por meio de um processo bem planejado, bem alinhado, replicável, sustentável. Ele pode promover a participação de uma forma autônoma da sociedade. Isso é importante. A gente conseguiu perceber aqui hoje também que o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, ele é algo importante e é ele quem potencializa essas práticas de aconselhamento das equipes de referência. É ele que é a porta dentro do SUS para atividade física. É ele que vai chamar o senhorzinho que precisa do exercício físico, mas às vezes não tem condições de ir até uma academia. É ele que vai tratar da dona Maria, que tem um problema de osteoporose, que tem diabetes, que tem hipertensão e que precisa fazer exercício físico e que não sabe como é que vai fazer. O exercício físico, ele é uma ferramenta essencial para promover a saúde, prevenir doenças, e aí é importante, é fundamental que essa implementação ela seja feita pelos sistemas de saúde para promover a saúde, para disseminar práticas saudáveis para a população. Bom, essas são as minhas referências. Eu realmente espero que vocês tenham gostado até aqui. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem deixar aqui embaixo, que a gente responde sem problema. E, para finalizar, eu gostaria de dizer que qualquer quantidade de atividade física é melhor do que nenhuma. Que mesmo em pequenas quantidades, a atividade física, o exercício físico, ele vai ter um impacto positivo na saúde e na qualidade de vida. E é importante, sempre, 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 consultar um profissional de educação física antes de iniciar qualquer regime de exercícios. Por quê? Porque o profissional de educação física é o profissional que está habilitado e que trabalha e que sabe dosar o exercício para a população. Mais uma vez, obrigado a todos e eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.